Ô de casa, eu tô chegando mais uma vez na sua casa, trazendo novidades, trazendo um novo programa preparado para você. Hoje nós temos aqui uma receita, a receita do dia de hoje é uma receitinha gostosa, saborosa. Nosso chefe Fabiano preparou exclusivamente para você e você vai anotar, não esquece de anotar não. Nós temos aqui hoje a Nari trazendo a boa de hoje, mais o Michel, nós temos aqui cultura, variedades e temos também o Direito em Casa que traz uma informação nova para você. Você que tem uma dúvida, que não sabe a quem recorrer, recorra aos nossos advogados. O doutor Bruno, o doutor Victor vai te responder aqui com todo prazer. E agora você vai acompanhar comigo essa entrevista que nós vamos fazer. Ô de casa, nós estamos aqui hoje recebendo o Felipe Valentino. O Felipe Valentino que é membro da Igreja Fogo para as Nações, e o Felipe teve uma trajetória diferente. Mas o Felipe teve uma história que eu acho que é importante para a gente conseguir até decifrar um pouco do que é o relacionamento familiar. Eu já bati um pouquinho de papo aqui com o Felipe e fui me inteirando aqui da trajetória do Felipe. O que aconteceu nesse período para você identificar o homossexualismo, já ainda criança, bem criança? O que aconteceu na sua vida que te identificou com essa característica talvez feminina? O que foi que aconteceu? Bom, na verdade, Sérgio, eu não posso dizer exatamente que foi uma situação que me deu essa característica, mas um dos pontos principais que como que eu posso dizer uma palavra melhor, que me fez ser assim de fato. Por exemplo, eu fui abusado sexualmente aos 5 anos de idade pelo meu irmão. Quantos anos tinha seu irmão nessa época? O meu irmão ele tinha 18 anos de idade. Então a gente, na nossa lógica, o que uma criança de 5 anos de idade tem noção do que é um ato sexual? Nenhum. E então, a partir daquele momento, eu entendi que as minhas relações sexuais deveriam ser com homens, porque a minha primeira foi com meu irmão. Então eu cresci assim, sabe? E no decorrer do tempo eu fui pegando gosto por peças femininas. E é importante também lembrar que não foi só simplesmente um irmão ter abusado de mim por um dia. E é uma coisa até muito importante que eu deixo até para os pais que estão me vendo agora, ouvindo, que eu tive medo de contar para os meus pais, Sérgio, sabe? Escondeu o assunto? Escondi tanto que a minha família ficou sabendo disso agora, aos meus 22 anos de idade. Então, mas eu não contei para minha mãe e para o meu pai pelo fato também deles não ter me dado essa liberdade. Então é até um conselho que eu dou para os pais. Procura mais saber o que os seus filhos têm feito, dialogar com os filhos. E muitas das vezes as pessoas, eles ameaçam as pessoas que eles estão abusando. Se você contar pro seu pai, eu vou te bater. Se você contar pro seu pai e ele vir falar alguma coisa, eu vou matar seu pai e sua mãe. Existe isso também. Então às vezes a criança ela cria um trauma e fica com medo de contar pros pais e continua não sabendo que daquilo ali. E você atribui hoje, Felipe, o início da vida homossexual a esse fato acontecido, a esse abuso que acontecido em você ainda criança com seu irmão? É um fato muito que marcou a minha vida e daí minha vida nunca mais foi a mesma, porque na lógica, vamos pensar assim. Só que pelo lado espiritual, foi um lado também que o inimigo ele achou uma brecha para poder deturpar sobre a minha vida, todo o plano do Senhor para minha vida. Sim. Entendeu? Teve mais, nesse período, depois desse período da infância, teve mais algum impacto, algo que falasse assim, impactou na vida do Felipe nesse período, algo também que ajudou para que toda a tendência homossexualista se fortalecesse em você desse período para frente? Sim, eu creio que o abandono do meu pai. Sim. Né? Porque até então os pais, eles têm por obrigação de levar o filho até o propósito de Deus. Esse falando pelo lado espiritual. E agora, no lado masculino, por exemplo, eu como homem, o meu espelho dentro de casa seria o meu pai. Então eu não tendo mais essa referência masculina, eu comecei a olhar o meu espelho, a minha mãe e minhas 2 irmãs. Aí ficou você, sua mãe e suas 2 irmãs. E eu quero saber, Felipe, como que essa relação se deu, como que deu a relação após assim, essa vida fora de casa? Porque a primeira relação que você me disse foi a relação com o seu irmão, que tinha 18 anos. Logo depois, você partiu para a vida externa, né? Essa relação externa
como com namorados, talvez, ou mesmo uma relação homoafetiva? Como é que ela se iniciou no mundo externo? Então, pelos meus gostos por peças femininas, e eu ainda não... Minha mãe já saber pelos meus jeitos, e eu ainda não ter dito a ela sobre os meus gostos de peças femininas. Geralmente tudo que eu fazia isso era escondido da minha mãe. Usar roupa, calçada, essas coisas femininas. Eu falava com a minha mãe: mãe, eu tô indo vestir pro teatro, mas não era pro teatro, já era pro meu gosto. Aí eu comecei a ser drag queen. Comecei aos... Isso em Governador Valadares? Em Governador Valadares, aos 15 anos. Comecei a fazer shows em casas noturnas. E aí um dia eu saindo de uma casa noturna... E já tinha alguma transformação no corpo? Não, nenhuma. Eu normal. Só corpo normal. Esse mesmo corpo tá o Felipe aqui hoje. Mas não tinha transformação nenhuma. Ainda eu tinha 15 anos de idade, né? Ainda estava na formação de um corpo. E aí, depois eu comecei a ser drag queen, eu fui fazer programa numa praça, onde eu vi que dava dinheiro. E eu venho de uma família humilde. A minha primeira instância foi poder ajudar a minha família. E como eu não trabalhava e via que aquele trabalho, geralmente como não tinha trabalho para de menor, aquelas coisas para ganhar bem, eu vi que ali eu conseguiria ganhar um dinheiro. Felipe, mas como é que se deu a relação com a família quando ela soube que você estava fazendo o programa? Minha mãe, na verdade, ela levou um impacto, foi impactada, né? Eu saí da minha casa um rapaz, 5 meses depois eu falei com ela que eu tinha virado travesti. Você veio morar em Ipatinga? Vim morar em Ipatinga, eu falei com ela que eu viria trabalhar em um supermercado, e 5 meses depois eu disse pra ela que eu tinha virado travesti. Ela queria me ver. Quando me viu, vestido da forma que eu estava, ela só soube chorar. Não falou nada, mas também não me desprezou. Embora o meu pai já foi o contrário da minha mãe. Me desprezou, não conversou comigo. E desde quando eles se separaram, eu já não tinha mais contato com o meu pai. Tem contato hoje com seu pai? Hoje sim. Tem? Restabeleceu o contato? Sim, depois de quanto Deus. tempo? Depois de 12 anos. 12 anos. Ainda tem muita coisa pra mudar, mas o vínculo entre eu e meu pai hoje em dia já tá muito melhor. Sim. Esse período que você me disse de 15 anos aí, essa mudança de vida, de ir mesmo para a prostituição, propriamente dita, se deu nos 15 aos 17 anos, mais ou menos, não é isso? Isso, foi aos 16 e aos 17 eu comecei a fazer as plásticas mesmo. Tá, aí você fez cirurgia plástica de quê? Eu fiz cirurgias plásticas no corpo da cintura para baixo, coloquei prótese e plásticas também no rosto. Colocou no bumbum? No bumbum, cintura, no peito e no rosto. Essa mudança de corpo, né, ela se deu aí, você tinha uns 17 anos? Mais ou menos. 17 anos. 17 anos. Inclusive eu quero mostrar essa foto que vocês estão vendo agora no vídeo, né, a foto do Felipe, quando se transformou, né, fez as transformações, peito, bumbum, né, transformou no corpo de homem, de rapaz. Ô de casa, você achou interessante essa entrevista até aqui? Diferente? Algo talvez que a gente não está acostumado a ouvir todo dia. Mas eu te convido porque tem muito mais coisas que o Felipe vai estar falando para a gente aqui. Eu quero te convidar a continuar comigo no próximo programa, porque nossa entrevista com o Felipe Valentino continua no próximo programa, porque agora o nosso chefe de cozinha, Fabiano, vem por aí para te ensinar uma nova receita. Oi de casa! Receita do dia de hoje te traz uma nova receita. Eu que te convido a nos acompanhar e anotar a receita do dia para fazer com a família, para fazer uma nova receita, uma nova comida. Hoje nós vamos fazer aqui um risoto. O Fabiano vai ensinar você de casa, vai me ensinar. Eu e Juninho estamos aqui, Juninho da Belato, da Lojas Belato, de Ipatinga, de Timóteo, vai estar conosco aqui aprendendo com o nosso chefe de cozinha, Juninho, aprendendo a fazer um risoto de filé mignon, coisa fina. Fabiano, tudo bem, Fabiano? Tudo jóia, Sérgio. Fabiano vai nos ensinar. E aí, Fabiano, como é que isso faz? Sérgio, hoje a gente vai fazer um risoto de filé, brócolis e uva passas. De ingredientes que nós vamos usar, o arroz, que é o próprio para o risoto, tá? Que é o arbóreo. E para esse prato, Sérgio, o pessoal de casa, a gente vai fazer com caldo de legumes. Normalmente, as pessoas usam água pura. Sim. Eu prefiro usar o caldo de legumes, que acentua melhor os sabores, entendeu? Aí o Fabiano tá cozinhando.
Cenoura, salsão e cebola. Salsão e cebola. Basicamente isso, entendeu? O pessoal de Engenheiro Caldas pode nos convidar. Um prazer de Engenheiro Caldas. Nós temos clientes aí, Engenheiro Caldas também. Tem clientes, Abelato é planejado, móveis planejados. Aqui tem clientes também em Engenheiro Caldas, não só em Patinga, mas está na região toda, né, Juninho? O que vocês fazem hoje na Belato? Fazemos todo tipo de planejado. Móveis planejados, Casa, roupa, armário, móveis de Homem. escritório, Tudo pra casa. tudo planejado. Inclusive comercial também fazemos. Para todos os cômodos da casa você trabalha. Todos bons. O Juninho é o homem que deixa a sua casa no jeito. Você que está construindo aí, você que está fazendo uma construção nova, você está fazendo um apartamento novo, uma casa, não deixa de passar na Belato. E aí, Juninho, hoje você não faz só móveis planejados. Você vai chegar em casa e vai fazer um risoto. Já estou aprendendo. Já está aprendendo. Aí o Fabiano, você está colocando o caldo, Seguinte. essa calda. Isso. Aquele caldo de legumes que a gente fez no início, Sim. como eu havia dito, é para regar aqui no risoto. Aí, Sérgio, agora a gente vai fazer a carne nessa panela aqui, entendeu? A carne Fazer vai separada antes de colocar o Isso. risoto. A gente vai fazer a carne Filé separada. mignon. Pode Filé usar mignon. outra carne também, Fabiano? Pode usar a carne que desejar. A carne que desejar. Tem a carne de sol também serve? Certo, obviamente que tem dessalgá-la, né? Frito o filé. O arroz já toma uma forma bem cozida, bem Tá vendo como é que ele vai ficando mais cremoso? cremosa, né? Bem Né? cremosa. Sérgio, a gente vai acrescentar a carne Carne. que a gente passou na outra panela ali, Filé mignon picadinho. o brócolis. Só vou dar uma picadinha no brócolis. pra ele- Brócolis. Tá. Entendeu? Sim, já tá E cozido. agora eu vou colocar a uva passas. Uva passas. E está aprendendo a fazer hoje, nosso chefe de cozinha Fabiano, um risoto. Risoto com brócolis, com filé mignon picadinho. Sérgio, como eu disse, Uva passas e agora acrescentou a manteiga. manteiga no final. Tá vendo que a manteiga vai dar mais cremosidade ao prato ainda? Vai ficar apetitoso. Tá pronto o nosso prato, Sérgio. Olha só, Juninho, aqui, Juninho. Vou colocar aqui. Juninho, você vai me ajudar aqui. Nós vamos provar, Juninho, esse prato agora. Vamos provar esse prato aqui. Que a gente vai dar Juninho, mas nota pode falar a verdade, viu, Juninho? pra quem tá em Sim, casa, né? Você aí que tá saboreando comigo esse prato, olha só. Já coloca ainda uma salsinha que a gente come com os olhos primeiro, depois você come com a boca. Então eu vou experimentar, tá bom, Juninho? Tá bom? Muito saboroso. Né? Muito bom, então agora é Excelente. minha vez. Ô, de casa, Pode fazer em casa que quer comer aí, ô, de casa? Quer comer um pouquinho? Então, você aprendeu a receita, faça aí pra família. Gostou, Sérgio? Tá bom? Esse prato é meu, né, Juninho? parabéns, viu? Já Obrigado. comeu aí, Juninho? Já comeu? Vou dividir ele aqui. Pode comer, Juninho. Prato bom, comida boa. Ô, de casa, eu quero aqui agradecer você que anotou essa receita. Você vai me acompanhar agora, por quê? Porque daqui a pouco eu volto com Direito em Casa, te dou uma dica de direito. Você que tem alguma dúvida, vai tirar sua dúvida no Direito em Casa com os nossos advogados. Ô, de casa, nós estamos aqui de volta com Direito em Casa para esclarecer suas dúvidas e te dar a resposta que você precisa. Você que tem uma dúvida, não sabe como proceder, não sei o que fazer. Eu estou aqui em casa, perdido, sem saber qual que é o rumo, quem que eu vou perguntar. Muitas vezes tem medo de ir no advogado, se eu vou sentar lá no doutor, o doutor vai me cobrar. E aí, como é que eu vou pagar? Vai me cobrar uma informação. Então eu fico com medo, não sei onde eu vou, quem que vai me instruir sobre isso? Aqui, Direito em Casa te esclarece. Se você tem alguma dúvida, mande seu e-mail, mande sua pergunta que nós queremos responder. E eu recebo aqui hoje o Dr. Vitor Thiago. Tudo bem, Dr. Vitor? Dr. Vitor é um dos nossos consultores jurídicos aqui do programa que vai ter o prazer de te responder. O questionamento de hoje, o e-mail que nós recebemos, é sobre o conflito entre pais separados, pai de uma criança separado. Pelo que eu entendi no caso, a mãe tenta colocar o filho contra o pai, doutor. Não tenta colocar o filho contra o pai. Então, pelo que eu estou entendendo, essa pessoa está questionando porque está começando a haver um conflito em relação
ao filho e o pai devido a um inferninho que está sendo feito ali, uma crise que está sendo gerada pela mãe. Né? Então, pelo que eu entendi, foi isso, e talvez nós vamos esclarecer outras pessoas também, talvez seja um momento de outras pessoas estar vivendo o mesmo problema. Como é que se chama isso e se juridicamente existe uma oposição da justiça em relação a essa relação conflituosa? Sim, Sérgio, lamentável, né? Lamentável essa questão, onde o filho fica entre os pais como um objeto de troca, objeto de vingança. Negociação, né? Objeto de vingança por um rancor que está dentro de um ou de outro, de um ou de outros genitores. Isso é tratado como alienação parental. Alienação parental é essa crise. Parental é quando o genitor, um dos genitores, os avós ou qualquer pessoa que tem a guarda da criança, coloque esta criança contra o outro genitor. Tenta desqualificar a postura do outro genitor, de modo a criar uma imagem diferente da real de um do seu genitor. Por quê? Ele cria uma imagem diferente daquela que é real, porque a imagem que ele está criando é uma imagem que é passada... Está sendo feito, está sendo induzido a pensar daquela forma. Ou pela mãe, pelo pai, pelos avós, ou qualquer pessoa que tenha sua guarda. É chamado de alienação parental. Ou muitas vezes a gente vê, até no caso, por exemplo, é de... seu pai não gosta de você. Exatamente. Sua mãe não gosta de você. Isso. Ele não te busca. São os meus mais comuns. Ele não te dá, ele está gastando lá, ele está em tal lugar assim, ele viaja, ele não te leva, né? Exatamente. Então, assim, coisas desse tipo, ela viaja, não te leva, é algo até comum, mas como é que se faz a ação na justiça nesse caso? Então, hoje, a pessoa que pratica isso, Sérgio, ela sofre algumas consequências, tá? E aí, dentre as consequências, nós vamos ter, dentre a lista de consequências, vamos ter, em juízo, o juiz valendo-se de um assistente social, daquela pessoa que é melhor preparada para isso, habilitada, exatamente, vai poder tomar algumas atitudes. Por exemplo, fazer com que esse genitor que vinha sofrendo em virtude da alienação parental praticada, ou seja, o genitor prejudicado, é feita uma imposição para que ele passe mais tempo perto deste filho. Entendi. Exemplo. Por exemplo, também... Assuma mais ali Exatamente. Nós vamos aí de ampliação do convívio entre o genitor e o filho, que está sendo prejudicado por essa situação, até a suspensão da autoridade parental. Sim. E isso, neste caminho, aí tem a reversão da guarda, dentre outras consequências, há punições, inclusive com reversão da guarda. Sim. O genitor que pratica isso pode perder a guarda em favor do genitor que... E a gente tem que olhar também, doutor, pelo lado psicológico, porque você pega uma criança e deixa ela abalada. Pode ter certeza que a criança que está sendo submetida a essa alienação parental, né, nessa crise aí de tentar desconstruir a imagem de alguém, ela vai crescer com algum problema. Né? Então o que a gente quer aqui deixar claro, é ilegal essa desconstrução de imagem, o doutor acabou de reafirmar isso aqui, e que sendo provado a pessoa pode ser até punida nesse sentido, com perda de guarda, né? Entre outras sanções que poderiam vir do Poder Judiciário. Então quero aqui dizer que eu acredito que nós esclarecemos. Quero te convidar a mandar a sua pergunta. Quero agradecer, doutor Vitor. Muito obrigado, mais uma vez agradeço. Muito obrigado, doutor Vitor, nós dos nossos consultores. Mande seu e-mail, faça a sua pergunta. Direito em Casa responde para você. Olá pessoal, eu sou Nari Farias e esse é o Moda da Hora. E como eu prometi, a gente continua aqui com Gil Minogue para falar sobre os erros e acertos cometidos nas makings aqui no Vale do Aço. Gil, quais são os piores erros que você tem visto por aí na maquiagem das meninas? Primeiramente, boa tarde Sérgio. Agora que eu já tô acostumando com o programa, tá acabando, mas vamos lá, vamos nos preocupar com as meninas e com a beleza. Tem muita coisa errada na rua, na área. Vamos falar de erros clássicos. A gente sabe, a gente vê muito o efeito panda.
a gente vê, tem muito produto no mercado, tem muito corretivo, tem muitas cores de corretivo e às vezes as pessoas não sabem escolher o corretivo certo. Então, às vezes uma pessoa é um pouco, tem um tom mais escuro ou é muito clarinha e aí faz esses efeitos inversos. Você sempre tem que usar um corretivo um tonzinho mais claro do que a pele, mas é um tonzinho mesmo, é só um pouquinho, porque senão você corre o risco de ser morena, assim como você, usar um corretivo super claro e ficar com aquele clarão na região dos olhos. Não dá. É claro que vamos olhar na internet, vamos pedir a opinião dos amigos maquiadores, vamos visitar e resolver esse assunto para não ficar errando, para não se sentir constrangida na rua. Se a gente for falar assim, de todos, a gente pode falar do típico batom com o contorno muito mais escuro do que o normal. É muito engraçado que é uma coisa tão clássica de erro e a gente vê muito na rua. Dentre outros erros super clássicos, muito cuidado com as sobrancelhas. Uma dica legal é usar, por exemplo, uma sombra marrom para fazer a profundidade da sobrancelha. É muito mais legal do que você passar um lápis. Usar o lápis crayon como lápis, usar nos olhos. A gente tem que tomar cuidado que hoje a maquiagem, muitos dos produtos, você pode usar o que é de olho na boca, o que é para pele, misturar as coisas. Alguns produtos podem, mas não são todos. Sensacional, Gil, muito obrigada. Agora, eu sou neguinha, né? E eu gostaria que você, assim, desse uma dica para as mulheres de peles negras, como a minha. Que tipo de cor a gente pode usar? O que favorece? A sombra, um olho mais marcado, uma boca mais marcada? Como é que é isso? Ô, Nari, você é uma neguinha linda, é a neguinha. O que acontece? A Nari é uma morena que sabe usar os traços de raça dela a favor. Você já usa um cabelo alto, você tem liberdade de você usar o que você quiser por ser exótica, por assumir a sua identidade racial. Você pode usar de toda a tecnologia para você ser do jeito que você quiser. Agora, tem dicas que servem para todos os tipos de pessoas de pele negra. Por exemplo, a gente pode usar abusar dos iluminadores, porque a pele aceita melhor do que uma base, porque quase sempre as bases têm um fundo claro, porque uma base ela é desenvolvida com um fundo mais leitoso. Então, mesmo uma base escura, quando ela é passada numa pele negra, ela fica meio russa. Então, às vezes é melhor você usar um pó para pele negra, que tem mais pigmento escuro, do que você usar uma base. Porque se você usar a base rasa, você vai ficar fosca e não vai ficar legal. Uma dica legal é você descartar as bases, porque uma pessoa que tem uma pele negra tem uma pele maravilhosa. É muito raro você não ver uma pele negra que já é viçosa naturalmente. Então você opte por usar iluminadores em vez de você usar pó, ou em vez de você usar uma base. A pele negra pede calor. Gente, para finalizar, é claro que eu vou pedir ao Gil para fazer uma pequena transformação em mim, né, Gil? Não vou perder essa oportunidade. Tá abusando. Vamos lá. Vamos lá? Então, como eu já tinha falado, para a pele negra, o ideal é aquecer. Então a gente pode usar, por exemplo, várias combinações de cores, de blush com iluminador. Blushes que tem um brilho para dar viço à pele. E a gente pode, olha, usar em todas as partes da pele que é mais angulosa, sabe? Tipo nas têmporas, na região onde a gente usa o blush, debaixo do queixo, né? Porque ninguém gosta de papadinha. Então se a gente dá uma escurecidinha aqui, a gente já garante uma magreza. Então a gente vai colocando um pouquinho de cor, porque pele negra é luxo, pele negra pede cor. E a gente vê que o rosto da Mari, olha, vai ganhando mais saúde, mais viço. Como eu falei na matéria, a gente tem que abusar na pele negra do iluminador. Por exemplo, eu coloquei bastante blush para garantir as formas, a angulação do rosto dela. Então eu tô usando aqui na Nari, olha, um iluminadorzinho na região de baixo dos olhos, que fica às vezes mais bonito e mais natural do que um corretivo. E para finalizar, né, Nari, depois de garantir um pouco de brilho na pele, dá uma corzinha na boca, né? Tem uma boca linda, toda maravilhosa. Gil, querido, muito obrigada. Foi um prazer estar com você essa semana. Ô, gente. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelas dicas e por esse cuidado final. Olha, eu adorei estar aqui. O programa é muito legal. Vai vir muita coisa legal ainda pela frente. Não perca as próximas edições do programa.
Sérgio, um abraço, muito obrigado. Obrigado, meninas. Aproveitem as dicas, acompanhem a gente no blog, no site e acompanhem a internet, os tutoriais. Tem muita coisa bonita, muita coisa boa sobre maquiagem. Dá pra aproveitar bastante. Então, pessoal, esse foi o Moda da Hora pra vocês. Até o próximo programa. É com você, Sérgio. Ô de casa, nós estamos indo embora por hoje. Mas eu volto porque o próximo programa eu estou aqui com você e te aguardo. Você é meu convidado. Um abraço!